Paulo fala do anticristo como o homem da iniquidade que surge na apostasia. João o chama de anticristo e fala que ele saiu do cristianismo. O Apocalipse vai chamar o anticristo de a besta junto com a mulher apostatada. A besta do Apocalipse 13 com a mulher apostatada. E Daniel vai falar desse anticristo como sendo um chifre que tem uma boca que profere blasfêmias e arrogâncias. Tá certo? Mas vamos devagar. Vamos agora na história, como é que aconteceu essa junção da mulher com a besta? Quem estava aqui nos primeiros dias, eu falei que Daniel viu 4 animais na visão dele. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Esse animal terrível e espantoso significava Roma, porque de acordo com o livro de Daniel, o leão era a Babilônia. O urso era a Medopérsia, o leopardo era a Grécia e o animal terrível e espantoso a Roma, os reinos que iam dominando a terra. Ok. O Apocalipse mostra a besta do Apocalipse muito semelhante ao 4º animal de Daniel. Então nós sabemos também que é Roma. E quando o Apocalipse vai falar da mulher sentada sobre o animal, abram comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 17, eu também falei sobre isso ontem. Apocalipse capítulo 17. Irmãos, se deixarmos a Bíblia falar, não precisa ficar com invenção. É só deixar a Bíblia falar. Apocalipse capítulo 17, quando ele fala da mulher prostituta montada, ele diz aqui no verso 9: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Mas é curioso porque no versículo 1, ele diz assim: vem, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre 7 montes, sobre muitas águas. Num primeiro momento, a mulher é vista montada sobre muitas águas. Depois é uma mulher montada sobre 7 montes. E no final da profecia, verso 18, é explicado a João o quê? A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quando isso aqui foi escrito? 1º século. Qual que era a cidade que dominava o mundo inteiro no 1º século? Roma. Agora olhem que interessante isso aqui. Uma moeda da época de João, moeda de Vespasiano. Você tem de um lado da moeda você tem o imperador romano, do outro lado você tem o desenho de quê? Uma mulher sentada sobre 7 montes. E o que está escrito embaixo da mulher sentada sobre 7 montes? Roma. Então a mulher era Roma. Olha aí, ó. Deus mostrou para João um símbolo que na época dele era fácil entender. Se o Apocalipse fosse escrito hoje, e Deus falasse assim: o império ao qual me refiro é aquele que tem uma águia representada no seu brasão. Todo mundo sabe que são os Estados Unidos da América. É o maior país do mundo, vocês vão entender. Mas daqui a 2000 anos, talvez é necessário um arqueólogo pegar um brasão de hoje e falar assim: olha, quando o Rodrigo falou aquilo, olha, os Estados Unidos tinha uma águia ali como brasão dos Estados Unidos. E eu falei com vocês também o desenho dessa mulher montada num animal sobre as águas, que era como os cidadãos romanos desenhavam o mito de Europa. Então João sabia que o anticristo tinha algo a ver com Roma e a Europa. Agora, como é que isso aconteceu na prática? Olha bem, os irmãos sabem que aí é outro desenho de Roma, de Europa. Os irmãos sabem que o Império Romano perseguiu muitos cristãos, muito. Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Os cristãos eram mortos de toda maneira que você pode imaginar. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi exilado na ilha de Patmos por ordem de Domiciano, porque ele estava resistindo à idolatria. Muitos cristãos eram mortos, e quando o último dos apóstolos morreu e começou o 1º século, irmãos, o 2º século, o fervor da igreja ainda era muito grande. Eles não tinham medo de morrer, não tinham medo. E os cristãos eram mortos na arena todos os dias. Tem uma história
é interessante de Policarpo, que Policarpo foi morto, queimado, porque ele não queria rejeitar a Jesus. E dizem as testemunhas que enquanto ele estava sendo queimado, todos sentiram um cheiro de pão assando. Há muitos relatos de mártires cristãos que entregavam sua vida por Jesus e pelo Evangelho. Hoje é muito fácil a gente vir para a igreja, irmãos. Embora eu respeito, eu até falei os que vêm de longe e tudo, mas ninguém está com uma metralhadora aqui na porta impedindo você de entrar. Nem obrigando a entrar, nem obrigando a sair. Mas para que você estivesse hoje sentado aqui em paz, muitos cristãos tiveram que dar o seu sangue. Eu sei de uma história, quem testemunha essa história é Tertuliano, de uma moça chamada Perpétua, de Cartago. Perpétua era filha do prefeito da cidade. E Perpétua ia escondido a uma gruta com outros jovens para estudar sobre cristianismo. Naquela época, alguém conseguia um pedaço de papel assim com escritura sagrada e ia escondido para lá. Era proibida a religião cristã. A religião cristã era chamada religio illicita, em latim. Religião proibida. E quando ela se converteu a Jesus, ela decidiu se batizar. Só que alguém entregou para os soldados do imperador que havia um grupo de jovens se reunindo ali para adorar a Jesus. Eles foram, prenderam todo mundo e levaram-nos para a cadeia. O pai de Perpétua, por ser o prefeito e um homem de boa influência política, conseguiu pedir ao juiz para relaxar a sentença, para dar uma chance a Perpétua de não ser morta. E ele chegou lá na cadeia e falou com ela assim: minha filha, não faça isso. Por favor, rejeite essa religião. Pai, eu não posso. Jesus mudou a minha vida. Esse Jesus não é seu pai. Eu sou seu pai. Você já viu o que eles fazem na arena com os cristãos? Vi, pai. Eles soltam os cristãos e soltam feras que devoram os cristãos. Então, minha filha, você quer morrer assim? Olha, eu consegui, através de muito esforço político, uma chance para você se livrar. O juiz, que está aqui a mando do imperador, falou que se você blasfemar o nome de Cristo e acender incenso ao imperador, ele consegue liberar você. Pai, eu não posso fazer isso. Faça pelo seu pai, eu sou idoso. Faça pelo seu pai. Eu não posso. Então faça pelo menos o seguinte: rejeita Jesus só na hora, depois eu deixo você seguir escondido. Mas na hora que lhe perguntarem se você é cristã, diga que não é cristã, blasfeme o nome de Jesus, acenda um incenso para o imperador e depois eu deixo você seguir escondido. Ela virou para o pai dela e falou assim: pai, o que é aquilo ali no fundo da cela? Ele falou: filha, eu estou perguntando da sua vida, você está preocupado com o que está no fundo da cela? Não me interessa o que está lá. Não, pai, eu quero saber o que está lá no fundo. Uma bacia d'água. Não, pai, eu estou vendo um cavalo. O pai: você está o quê? É uma bacia d'água. Você bebeu alguma coisa? Pai, ali tem um cavalo. É uma bacia d'água. Pai, é um cavalo. Ele bateu nela. Essa religião deixou você louca? E ela: não, pai, não deixou louca, não. O senhor está certo. Ali não tem cavalo. É uma bacia d'água. Mas viu, não adianta dizer que uma bacia d'água é um cavalo. Todo mundo vai saber que ela é uma bacia d'água. Eu sou cristã. Não adianta eu tentar dizer que sou outra coisa. O pai desiste, sai. E no dia marcado, ela é jogada na arena com mais 3, 4 jovens.
Inclusive a empregada dela, que estava ali com Perpétua, foi colocada também lá. E eles soltaram os animais. Irmãos, um javali veio e mordeu a perna de Perpétua. A empregada dela que estava grávida correu, veio um outro animal, porque eles soltam os animais selvagens assim, e os animais ficam se atacando e estraçalhando. Havia um rapaz que ficou todo ensanguentado, e ela ouviu aquele rapaz ensanguentado e os outros debochando, falando assim: olha, esse aí disse que queria ser batizado antes. Ele foi batizado lá. O Deus dele atendeu o pedido dele. E naquele momento, um animal atacou a empregada dela que estava grávida, e a Perpétua estava assim ensanguentada também, vendo a amiga morrer, todo mundo morrer. E o pai dela, não podendo vir daqui, ele pediu pelo menos um golpe de misericórdia. E eles fizeram um sinal para um gladiador, prenderam os animais, o gladiador veio com uma espada para dar o golpe de misericórdia, já que ela era filha de um cidadão romano. Mas o gladiador nervoso foi abrindo uma ferida nela. E ela, ajoelhada, pegou a espada dele e falou: não, eu não estou com ódio de você. Eu sei que você não sabe o que está fazendo. Pode vir aqui, ó. Deixa eu facilitar o seu trabalho. Eu estou pronta para encontrar meu Senhor. Irmãos, esta é uma das muitas histórias que eu poderia contar para vocês. A versão latina dessa história, Passio Perpetui, foi contada justamente numa época em que um adágio foi criado: o sangue dos cristãos é como semente, porque quanto mais morriam, mais cresciam. Alguém ironizou que no passado muitos cristãos tinham que escolher entre a vida e a fidelidade a Cristo, e eles morriam para não abrir mão de sua fidelidade. Aí alguém ironicamente falou: hoje basta colocar para ele escolher entre Jesus e o celular, e ele não pensa duas vezes para escolher o celular. Não precisa ameaçá-los mais com a pena de morte, basta ameaçar tirar-lhes o celular. Irmãos, o diabo via que a igreja de Deus estava crescendo. Quanto mais ele perseguia, mais os cristãos cresciam. Ele resolveu mudar a estratégia. E como é que ele mudou a estratégia? Em 313 depois de Cristo, Roma tinha um imperador que aposentou. É o único caso de um imperador que eu saiba que retirou-se do poder ainda com vida. Diocleciano. E quando Diocleciano saiu do poder, Roma estava dividida entre a parte oriental e a parte ocidental. E começou uma briga pelo poder sobre quem iria ocupar o cargo do imperador e reunificar o império. E um dos concorrentes, que não tinha sangue real, nem era o preferido, chamava-se Constantino, filho de Constâncio. E Constantino teve uma estratégia, a meu ver, inspirada pelo próprio diabo, para poder conseguir o poder e ter os cristãos do lado dele. Ele percebeu que os cristãos estavam crescendo muito em número e havia um medo. Vocês já ouviram falar na rebelião de Espartacus? Roma chegou uma vez que ela tinha mais escravos do que cidadãos. Se os escravos resolvessem fazer um levante e tomar o poder, estavam perdidos. E os cristãos eram muitos dos cristãos eram escravos que se convertiam. Ele não podia fechar os olhos ao cristianismo. Outro problema: muitas esposas de políticos estavam se convertendo ao cristianismo, e era conhecido por todos que alguns políticos fingiam não saber que a esposa dele estava seguindo escondido o cristianismo. E por questão política, ninguém também falava nada. Constantino via que não podia ignorar esse grupo chamado cristãos. Mas ele tinha, pelo outro lado, a religião do Estado, que no seu tempo era o mitraísmo. O mitraísmo era o culto ao deus Sol, o deus Mitras. O Sol era o patrono do exército romano. Você tinha que adorar o Sol. E o cristianismo e o mitraísmo não combinavam. Se você apoiasse um, ia ter problema com o outro. Os judeus também eram uma pedra no sapato de Roma. Eles já tinham gasto muito dinheiro militarmente para poder abafar os judeus. Então o que Constantino fez?
uma coisa que todo mundo pensou que não ia dar conta. Eu vou unir os 3 poderes opostos e vou governar sobre eles. E ele colocou sua estratégia em jogo. A primeira coisa que ele fez, estão vendo esse quadro aí? Quando ele estava atravessando a ponte do rio Milvia para poder combater contra Maxêncio, um oponente, aí ele de repente caiu do cavalo. Caiu do cavalo e falou: estou cego, estou cego, estou cego. E vocês sabem que alguém falou que certa vez que alguns políticos gostam de contar a história do jeito que eles querem, né? Por isso que já disseram que toda a história tem 3 lados, o meu, do outro é a verdade. Quando Constantino caiu no meio dos soldados, ele falou: o deus Mitras está aparecendo para mim, o sol. Aí os soldados, ele está tendo uma visão, o próprio deus Mitras está aparecendo para ele. Aí quando ele recobrou a vista, ele disse assim: eu vi o sol. E eu vi junto ao sol uma cruz. E junto ao sol e à cruz, eu vi um lábaro escrito em latim: in hoc signo vinces, traduzindo: sob este símbolo vencerás. Aí ele mandou desenhar um asterisco no escudo dos soldados, e eles venceram a batalha. Quando eles venceram a batalha, ele falou: o Deus Mitras me mostrou que ele e Cristo são a mesma coisa. E sob o símbolo de Mitras e de Cristo eu venci. É porque o nome Cristo, eu esqueci de colocar esse slide para vocês, em grego, ele é desenhado como se fosse um X e um P. Imagina um X e um P. Já viram esse símbolo em algum lugar? É o monograma do nome Christos em grego. E parece também com um asterisco, que era o símbolo do sol. Aí quando Constantino assume o poder, a primeira coisa que ele faz, começa a dar liberdade para os cristãos. Os cristãos agora não vão mais ser perseguidos. Os cristãos agora têm o poder de ter a sua liberdade. Constantino mandou fazer para si uma estátua de bronze, segurando a cruz. E todos que passassem diante da sua imagem deveriam fazer honra à nova fé do imperador, a fé cristã. Só que olha que curioso, ele só foi se batizar no leito de morte. E ele começou aos pouquinhos a acabar com a perseguição aos cristãos. Pelo contrário, ele começou a tirar dinheiro do cofre para pagar o salário dos líderes cristãos. Então os presbíteros da igreja começaram a receber salário vindo dos cofres públicos. O Edito de Milão deu liberdade para os cristãos. Igrejas cristãs começaram agora a ser construídas, erguidas, no lugar dos antigos templos pagãos. Por exemplo, havia um templo pagão que chamava-se Basílica. Era onde o imperador se reunia. Basílica vem do grego basileus, rei. A Basílica agora se tornou um santuário cristão. A Cúria, que era o nome de uma disposição do Império Romano, agora era cristã. E ele começou a dar liberdade para o povo. E o povo cristão, quando começou a ter mais liberdade, começou a se acomodar, se acomodar, se acomodar, e a igreja começou agora a trocar a perseguição pelos palácios de veludo. Começou a trocar a oposição pela aceitação. E irmãos, eu vou confessar para vocês uma coisa. O conforto é bom? É bom. O luxo é bom? É bom. Mas é um perigo. Eu costumo dizer que uma vez, por um acidente de percurso, não pelo meu bolso, porque eu não tenho dinheiro para isso, por um acidente de percurso, eu viajei uma vez para a França de primeira classe. Eu fui com uma pessoa para a França e eu fui de primeira classe. Aí alguém perguntou: e aí, como é que foi? Eu falei: foi a pior experiência da minha vida. E você pergunta: por que você viajou de primeira classe? Por que foi a pior experiência? Porque agora eu sei como é horrível viajar na classe econômica. Eu aprendi que algumas vezes a ignorância protege você. A ignorância às vezes é uma bênção. Está comendo na rua, não vai olhar a cozinha. Não fica imaginando como é que o prato foi feito, senão você não come. E toda vez agora que eu entro com a minha esposa num avião e que eu olho a primeira classe, dá um trem tão ruim que eu não tinha antes.
Anedota à parte, a igreja experimentou agora o luxo, o poder, o imperador era cristão. Como é bom agora fazer parte desse império. Ele não é mais o nosso inimigo, agora ele nos aceita. E aos pouquinhos a igreja já baixou a guarda com Roma e começou a se aproximar cada vez mais de Roma, cada vez mais de Roma, cada vez mais de Roma. Constantino deu para a igreja o status de religião queridinha do imperador, protegida. Ficou claro até aí? Aí olha o que aconteceu. Vocês se lembram que eu mostrei anteontem que Roma, em 476 a.C., depois de Cristo, 476 depois de Cristo, Roma foi dominada pelos bárbaros. Pelos bárbaros, vocês se lembram? E os bárbaros atacaram Roma, como dizia a profecia de Daniel, e dividiram Roma em reinos. Sabem qual foi o único poder antes do ataque dos bárbaros que continuou em pé depois do ataque dos bárbaros? A igreja cristã. E o que tinha mais poder dentro da igreja cristã era o bispo de Roma. Era o bispo de Roma. E muitos bárbaros até se converteram ao cristianismo. Mas havia três grupos de bárbaros, chamados vândalos, érulos e ostrogodos. Se você tiver uma vista boa, diferente da minha, você vai poder ver aqui, ó. Os vândalos estão aqui no norte da África, tá vendo os vândalos? Os érulos, onde está escrito Odoacro, que seria a Península Itálica, e os ostrogodos estão mais ali naquele canto. Esses três poderes eram os únicos que resistiam à hegemonia cristã. Aí, em 508 depois de Cristo, um imperador dos francos, chamado Clovis, casou com uma mulher cristã. Ele se converteu ao cristianismo e ofereceu para o bispo de Roma o seu exército. Então agora o bispo de Roma tinha um exército. E sabe o que ele começou a fazer? Eliminar os seus oponentes. Primeiro os vândalos, depois os ostrogodos e por fim os érulos. E em 538 depois de Cristo, Justiniano subiu ao poder e ele queria ser um chefe da igreja e ele entregou para as mãos do bispo de Roma o controle de toda a Europa. Aí a igreja cristã, que antes era a igreja católica, apostólica, tornou-se agora católica, apostólica, romana. Isso é história. Viram onde é que a mulher se junta com a besta? A besta não era Roma? Se juntou na história. E antes que você pense duas coisas, eu quero corrigir duas coisas aqui para que você não interprete mal, principalmente você que está ouvindo de casa. Isso aqui não é um ataque gratuito à Igreja Católica. Não, de jeito nenhum. Deixe-me revelar para vocês uma coisa. Eu vim da Igreja Católica. E quando eu me tornei adventista, se alguém quisesse me ofender, era perguntar assim, então você se converteu? Não, eu já era um católico convertido. Porque quando eu fazia a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Crê em Deus Pai, do Salve Rainha, eu fazia com a mesma fé e a mesma sinceridade que eu orei aqui agora junto com o pastor Natanael. A única diferença entre aquele Rodrigo e esse é que esse tem um conhecimento teológico que aquele não tinha, mas a sinceridade e o amor para com Deus era o mesmo. Então desculpem se eu decepciono vocês, mas eu não me converti quando eu me tornei adventista, não. Vocês apenas me ensinaram coisas sobre o Deus que eu já amava e eu não sabia. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Eu sou um adventista convicto e eu acho que todo mundo tem que ser convicto da igreja que ele segue. Se você é presbiteriano, você tem que ter convicção da predestinação. Se você é pentecostal, tem que ter convicção do batismo com o Espírito Santo. Se você é batista, tem que ter convicção do batismo pelas águas. Você tem que ter essa convicção. Não porque você é presbiteriano e não da Assembleia de Deus. Por que você é batista e não testemunho de Jeová? Você não pode estar na igreja porque você gosta do jeito que o pastor prega.
Que eu digo que o pastor foi embora, sua fé vai junto. Você tem que estar na igreja a despeito do pastor, às vezes. Então você tem o direito e o dever de ter a convicção religiosa que você tem. Mas junto com essa convicção, você tem que ter a seguinte certeza: o povo de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque ele é constituído dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão em todas as religiões e até fora delas. São povo de Deus. Tá certo? Deus tem povo. Às vezes nós somos muito bairristas. A gente pensa que Deus quer placa. Deus não quer placa. Ele não vai levar placa para o céu. Até onde eu saiba, no Brasil a gente chama de CNPJ. Como é que seria aqui na América um correspondente ao CNPJ? Tax ID number. Deus não vai levar para o céu um tax ID number. Ele vai levar pessoas. Ele não vai... Muito bonita a igreja que vocês reformaram, mas não é essa que vai subir. Tá certo? É o povo. E muita gente vai para o céu talvez sem nunca pisar numa igreja. Deixa o Espírito soprar. Segunda coisa, quando eu falo das coisas que aconteceram com o catolicismo, não entenda isto como uma acusação. Ah lá, os católicos... Não, não é assim que a gente tem que ler isso, irmãos. Sabe como é que a gente tem que ler isso? Com a mesma dor que o Cristo lê. Jesus, quando revelou para João essas verdades que eu estou passando para os irmãos aqui, ele não revelou do tipo assim: aí João, olha o que o povo está fazendo, olha que coisa horrível. Não! Jesus revelou com lágrimas. Sabe por quê? Antes de ser um erro da Igreja Católica, é um erro do cristianismo. É o cristianismo que deixou a mão de Jesus. É o cristianismo. E o erro às vezes vai em cadeia. Depois dessa união da igreja com Roma, eu lembro do padre João Batista Libânio, que foi meu professor. Ele escreveu no livro Escatologia Cristã como é que a igreja trocou as catacumbas pelos palácios. E a volta de Cristo, diz o padre Libânio, deixou de ser uma ardorosa esperança. O reino de Deus é aqui, como Santo Agostinho escreveu na Cidade de Deus. É o povo de Deus que apostatou. Nós devemos chorar. De acordo com o livro de Ezequiel, o selo de Deus cairá sobre aqueles que clamam e gemem pelos pecados. Quando você lê essa profecia num tom acusatório, você não entende o Espírito do Cristo. Você não tem que ler assim: ah lá, o que a Igreja Católica fez. Não é assim que você tem que ler. Senhor, olha o que nós cristãos fizemos contra Ti. Mesmo porque os erros que a Igreja Católica cometeu na Idade Média foram cometidos também pelas igrejas protestantes. A gente fala muito da Inquisição Católica, que matou muita gente. Mas houve também uma Inquisição protestante que matou muita gente, você sabia? João Calvino mandou matar Miguel de Cervé numa fogueira lá em Genebra, porque discordava da doutrina de Calvino. Pertinho de vocês aqui, muita gente inocente foi condenada à fogueira pelos puritanos da Nova Inglaterra. Aqui na Nova Inglaterra tinha Inquisição protestante. Aqui. Qualquer pessoa que tinha um espirro diferente, era bruxo, eles queimavam. Vocês estão notando que não é só a Igreja Católica? E se hoje cada um de nós olharmos para a nossa própria igreja que nós frequentamos, meus irmãos, eu chego à conclusão que Jesus vai terminar o Evangelho a despeito de nós. Ficou claro isso para os irmãos? Que coisa triste. A igreja rompeu. E a profecia diz isso. Daniel conta essa mesma história do Apocalipse, só que ilustrando o chifre pequeno. E olha o que Daniel diz no capítulo 7, versículo 25, sobre o chifre pequeno. Na verdade, Daniel não, o anjo que vai explicar a Daniel. Olha o que o anjo vai explicar a Daniel. O anjo profetizou para Daniel que tudo isso iria acontecer. E no capítulo 7 de Daniel, versículo 24, versículo 23, vamos lá, Daniel capítulo 7, versos 23 em diante. Daniel 7, 23 em diante. Abriram? Então vamos lá. O quarto animal, porque Daniel viu 4 animais, vocês se lembram? Quem se lembra o primeiro qual era? Leão com asas, simbolizava o quê? Babilônia. O segundo animal, urso,
que simbolizava Medo-Pérsia. O terceiro animal, leopardo, que simbolizava Grécia. E o quarto animal terrível e espantoso, Roma. Muito bem. Aí o anjo explica a Daniel, 7:23. O quarto animal será um quarto reino que será diferente de todos os outros reinos. Aqui está no futuro, porque Daniel viveu 500 anos antes de Cristo, então Roma ainda estava por vir. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Olha lá o mapa. Em 476, Roma. Está vendo? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. O que eu falei? Quando o bispo de Roma assume a hegemonia da Europa, para fazer isso ele derruba 3: vândalos, érulos e ostrogodos. Exatamente como a profecia falou. E que mais que ele ia fazer? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo. E vocês sabem que terrível perseguição foi feita na Idade Média pela igreja contra aqueles que a criticavam. Primeiro os cátaros, os albingenses, os valdenses, os judeus. Hoje é um grupo de historiadores que estão tentando redimir a Inquisição, que a Inquisição foi uma coisa boa. Eu creio que não. No programa Evidências eu vou dar uma aula inteira sobre a Inquisição. Assistam, aliás, uma propaganda para vocês. 2 episódios do programa Evidências já foram ao ar sobre Daniel, tá bom? Tá lá no canal do YouTube, Evidências NT, de Novo Tempo, Evidências NT. 2 episódios já foram ao ar. Bom, ele oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar o quê? Os tempos e a lei. É interessante que a palavra tempos no hebraico é zimin. Zimin em hebraico significa tempos, em inglês fica fácil explicar isso. Season. Como é que traduziria isso? Estações, temporadas, calendários. E é interessante que quem mudou os calendários, tanto em sua fase pagã, como em sua fase papal, foi Roma. Roma mudou os calendários. Quer ver como é que Roma mudou os calendários? Qual é o último mês do ano? Mas dezembro lembra que número? Mas é o mês 12. Novembro lembra que número? Outubro lembra que número? Mas é o mês 10. Setembro lembra que número? Mas é o mês 9. Quem mudou isso foi Roma, na sua fase pagã e depois na sua fase papal. Como na Bíblia os dias são contados? De pôr do sol a pôr do sol. Hoje, como os dias são contados? De meia-noite a meia-noite. Qual é o último dia da semana? Então, por que chama weekend? Para falar de sábado e domingo. Domingo não é o 7º dia. Tanto é que o dia seguinte, eu sei que em inglês é Monday, mas em português é segunda-feira. Onde é que está a primeira? Por que a gente chama fim de semana, sendo que na verdade não é o fim de semana, é o começo dela? Quem mudou isso? Roma. Hoje o calendário que nós seguimos chama-se calendário gregoriano. Sabem por que chama calendário gregoriano? Porque quem o instituiu foi o Papa Gregório. Cuidará em mudar os calendários. Aliás, é até interessante que na Bíblia, agora não sei se é a Bíblia de Jerusalém ou a tradução ecumênica da Bíblia, traz e cuidará em mudar os calendários e a lei. A palavra lei aqui em hebraico é a palavra dat. E em hebraico é muito específico dat. Sabe o que é dat em hebraico? Lei de Deus. Não é uma lei qualquer. Não é um regulamento qualquer. É porque nós não temos em português ou inglês uma palavra específica para a lei de Deus.
Law, pode ser civil law ou God's law. Mas em hebraico tem uma palavra específica para a lei de Deus, é a palavra dat. Quer ver um outro lugar de Daniel onde essa palavra lei aparece como lei de Deus? Virem a página, por favor. E aqui no capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. Quando aqueles inimigos de Daniel queriam fazer um complô para levá-lo ao crime, olha o que eles disseram. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. A palavra dat aparece aqui de novo. Lei do Deus que ele adora. Então, já que vocês têm essas duas informações, o que a ponta pequena, o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a junção da mulher com a besta, o que ele faria no futuro? Mudaria os... E o que são os tempos? Os calendários e a lei de Deus. Os calendários eu já falei que mudaram, né? Agora, olha qual foi a minha grande tristeza o dia que eu fiz essa comparação aqui, que você pode procurar em qualquer catecismo que você encontrar. Em primeiro lugar, não existe Bíblia de crente, Bíblia de católico e Bíblia... Tudo é Bíblia. Você pode pegar a King James Version, a Revised Standard Version, pode pegar a Bíblia de Jerusalém, a God Speak Today, Bíblia na linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, não importa, Mato Soares, qualquer uma. Se você abrir em Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 10, eu voltei aqui, perdão, é para frente. Êxodo capítulo 10, os 10 mandamentos estão desse jeito que estão aqui à sua esquerda. Pode acompanhar na sua Bíblia. O primeiro mandamento está lá bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho. Décimo: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Oi? Eu falei Êxodo 10? Perdão, Êxodo 20. Obrigado, viu, pastor? Você não pode cometer aquele erro do pregador. Essa história é conhecida, talvez o pastor Marcos já contou aqui, né? Do pregador que errou lá o nome do Zaqueu. Já contou, né? Então não adianta. É intencional. Êxodo 20. Aí o camarada fala assim, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Conseguiram acompanhar ali o resumo que eu vi? Vocês viram que é assim que está em Êxodo 20? Agora, quando eu vou no catecismo oficial da igreja, olha como os 10 mandamentos são ensinados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Percebeu que os mandamentos foram modificados? O mandamento de não fará imagens de escultura desapareceu. O mandamento do sábado virou guardar domingos e festas. E o 10º mandamento virou 2. Não terás outros deuses diante de mim também desapareceu. Não está lá mais. Eu me surpreendi muito quando eu estava no catecismo e vi essa diferença. E há 2.500 anos atrás, foi profetizado no livro de Daniel que ele cuidaria mudar os tempos e a lei. Agora, por que a gente guarda a lei? Não é para ser salvo não, irmãos. A lei não salva. A lei é como um espelho. Sabe aquele espelho que ele mostra para você, olha, tá riscado aqui? Mas o espelho não pode limpar, ele só mostra. O que limpa é a água. E como eu me relaciono com os mandamentos? Especialmente com a questão do sábado. Eu digo aos irmãos assim, em primeiro lugar, formas erradas de guardar os mandamentos, inclusive o sábado.
Guardar os mandamentos para me sentir superior às pessoas que são diferentes de mim. Aí eu estou guardando de modo errado. Estou mostrando o modo errado. Guardar por mera obrigação. Estou guardando do modo errado. Guardar para ser salvo por meio da lei. Estou guardando do modo errado. Como é que eu vejo isso então? Vamos por etapas. Em primeiro lugar, imagine que eu não conheço bem a legislação americana, então vou dar um exemplo de como funciona o direito no Brasil. E os irmãos que são cabo-verdianos vão entender a minha comparação. No Brasil, se um bandido entra na sua casa e você, em legítima defesa, saca uma arma e mata o bandido, sabe qual é a recomendação de muitos policiais e muitos advogados? Fugir para evitar o flagrante. Porque se a polícia vier, você vai ser preso. Então, assim que funciona no Brasil, Elvis. Se você foi legítima defesa, não importa, fuja, depois você se apresenta à polícia com um advogado. Com base nesse costume brasileiro, imagine que um ladrão entrou na sua casa e você o matou. E você, sabendo disso, sai correndo. Que pensamentos passariam na sua cabeça à medida que você fugia? Eu posso imaginar alguns. Puxa vida, eu mantenho o bandido. E se ele tiver comparsas? E se ele tiver comparsas e quiser vingança? Nossa, quando eu saí correndo, eu deixei a porta aberta com meu celular em cima da mesa, meu cartão de crédito e tudo mais. Nossa, eu preciso de um advogado. Nossa, eu tinha um compromisso amanhã no serviço. São esses pensamentos. Agora vamos mudar aqui a ilustração. Na mesma cultura brasileira, você está limpando uma arma e ela está municiada. E sem querer você dispara e atira a queima-roupa na sua filhinha de 3 anos. E mata. Pela letra fria da lei, você deveria o quê? Mas você vai conseguir fugir? Certamente que não. Você vai pensar na carteira em cima da mesa, no celular, no emprego, no advogado. Só tem um único e exclusivo pensamento que passa na sua cabeça. Eu feri alguém que eu amo. Eu feri alguém que eu amo. Quando você transgride os mandamentos de Deus por mero legalismo, você fica assim, puxa, agora vem a consequência. Se o pessoal souber, por que eu fui fazer aquilo? Eu sou burro mesmo, sei. Mas quando você transgride um mandamento, amando a Jesus, a sua única preocupação é, eu machuquei alguém que eu amo. Entenderam? A lei não é a causa da nossa salvação, é o resultado dela. Você não vai ser perfeito guardando a lei. Mas sabe como vai funcionar? Como um pai que viajava e ficava muito tempo fora de casa, era caminhoneiro, e quando ele chegou um dia, a filhinha veio correndo assim, 2 aninhos. Papai, que saudade, papai, vem cá, lindinha, papai estava com saudade. Quais são as novidades? Papai, a novidade é que eu já sei escrever. Você sabe escrever? Sei. Então escreve alguma coisa para papai ver? Escrevo. Ele pegou um pedaço de papel e ela começou a escrever. Já viu criança escrevendo? Ela fez um monte de rabiscos, entregou aquele rabisco para ele, e ele, como todo pai que quer incentivar a filha, falou assim, mas que caligrafia linda, que letra bonita que a minha menina tem, papai está orgulhoso de você, viu? Muito orgulhoso. Ela falou, é mesmo, papai? O que está escrito aí, papai? Ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim, filhinha, aqui está escrito que você não sabe escrever. Mas aqui também está escrito que você quer aprender a escrever. E que você ama o papai. E que o papai tem muito orgulho de ser o seu papai. Está escrito tudo isso aí, papai? Tá. Por mais que eu e você tentemos ser perfeitos em guardar a lei de Deus, as nossas boas ações chegam no céu como um monte de rabisco. Aí Cristo, com a sua graça, fala assim, meu filho, pelas suas obras você não vai vir para cá não. Mas nas suas obras está escrito que você me ama. E que a minha graça está transformando a sua vida. E que eu tenho um prazer enorme de ser o seu Deus. Entendeu? Aí, para fechar o assunto de hoje e deixar a continuação para amanhã, porque esse estudo é longo, eu só vou dar uma antecipação do estudo de amanhã.
que amanhã a gente vai estudar agora, porque veja bem, ontem eu esmiucei com vocês a profecia, vocês se lembram? Hoje eu esmiucei a história, a profecia se cumprindo na história. Amanhã eu vou falar o que nos reserva o futuro. Quais são os movimentos mundiais que estão acontecendo agora, nesse exato momento, e que me permitem dizer que nós estamos às portas de ver a volta de Jesus. Isso será amanhã. Mas vou dar apenas uma degustação para você. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo... Eu quero ler, para fazer sentido, vou ler a partir do versículo 15. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer a todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca. Onde? Na mão direita ou na testa? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Gente, eu já vi várias aplicações disso aqui. No Brasil teve um pessoal que começou a falar que a marca da besta era aquele... Aqui nos Estados Unidos usa aquele revolvinho para me verificar termômetro. Porque no início eles usavam aqui na testa. Lembram? Aí começaram a falar que dava câncer, que dava um monte de coisa, e começaram a usar aqui. Aí, tá vendo a marca da besta, na testa e na mão. Outros já falaram que a marca da besta era o código de barras. Igual eu iniciei ontem e hoje, né? Tem um monte de... Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos deixar a cultura de João falar. O sinal da besta é dado sobre a testa ou sobre a mão. O que eu observo no Apocalipse? O anticristo não é aquele que é contra Cristo para tomar o lugar dele? Sim ou não? Ok. Como que um falsificador de bolsa Louis Vuitton faz para enganar os clientes dele? Copia. Ele copia a qualidade da Louis Vuitton? Ele copia a forma, mas a qualidade não. Se colocar uma junto com a outra, eu lembro quando o Gugu Liberato era vivo no Brasil, tinha um programa dele que ele levou um especialista lá, só no olho, algumas marcas ele não sabia qual que era falsa e qual que era verdadeira. Mas quando ele pegou, ele falou, essa aqui é falsa, pelo material. Ou seja, o falso imita o verdadeiro para enganar, mas ele não tem a qualidade do verdadeiro. O diabo tenta imitar a Deus para enganar, por isso que ele se parece com Deus, mas não tem a qualidade de Deus. E o Apocalipse mostra isso. Por exemplo, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, é visto no Apocalipse como sendo um cordeiro sentado no trono de Deus Pai, com o rosto degolado, o pescoço degolado. O anticristo, ele também é visto como sendo uma besta que se assenta no trono do dragão e que tem uma cabeça ferida de morte. No capítulo 7 do Apocalipse, o Cristo coloca o seu selo na testa dos 144 mil. No capítulo 13, o anticristo coloca a marca na testa e na mão. E por que na testa e na mão? Vamos deixar a cultura de João falar. João escreveu isso primeiro para cristãos judeus. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, e em Êxodo, capítulo 13, versículo 16, você tem esses dois versículos aqui, ó. Êxodo 13, 16. Isto será, pois, um sinal amarrado à tua mão, e teflim, um sinal em tua testa, como uma lembrança de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Então Deus falou que como sinal de que Ele era o Senhor, eles deveriam colocar um sinal onde? Na mão e outro na testa. Olha agora Deuteronômio 6, verso 8. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás em tua testa, como um tefilim. Olha a imagem desse menino judeu aí lá em Jerusalém. Vocês já viram um judeu fazendo oração com isso? Ele pega umas tiras de couro e enrola, geralmente eles põem no braço esquerdo.
E aqui na testa ele põe uma caixinha preta. Consegue ver uma caixinha preta na testa dele? E quando ele começa a fazer oração, né? Baruch haba Beshem Adonai Eloheinu melech, ele vai fazendo oração com aquilo e segurando aquilo, e na testa e na mão, sabe o que está escrito? O resumo dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Ouve, ó Israel, Shema Israel Adonai errado, Adonai errado, Adonai Eloheinu Adonai errado. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. E ele tinha que colocar aquilo na testa, então a testa ele tem um pedacinho ali, o resumo dos mandamentos ali e na mão. E quando ele vai orando. Onde? Na testa e na mão. Por sinal da fidelidade entre eles e Deus. E no Apocalipse, a besta também coloca onde? Na testa e na mão, por sinal. Ora, se o sinal que os judeus usam na testa e na mão é o sinal da fidelidade a Deus, vista no cumprimento dos 10 mandamentos, a besta do Apocalipse também vai colocar um sinal na testa e na mão, que vai ser uma infidelidade a Deus, vista no descumprimento dos 10 mandamentos. E como isto acontecerá? Qual o papel dos Estados Unidos? Será que é a China realmente que vai dominar o mundo? O que está acontecendo agora com os algoritmos que estão dominando tudo? E fala que do nome da besta ou do número do seu nome. E os algoritmos? O que o futuro próximo nos diz sobre o cumprimento agora escatológico dessas profecias? Esse será o nosso assunto amanhã. Tá bom? Por hoje, eu vou pedir ao pastor Ronaldo para cantar a música final. E durante essa música eu conclamo a você mais uma vez que tome a sua decisão ao lado de Jesus. Irmãos, a Bíblia tem uma mensagem para o fim dos tempos muito séria. E nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos deixar de ter atenção às profecias bíblicas e aos eventos que estão acontecendo a passos largos ao nosso redor.